Eu sei que ainda tem gente entrando, mas sem problemas. Quinto dia, então, a véspera do último, né? Amanhã nós temos ainda a turno da manhã com resolução, né? Teremos uma resolução de questões. Então, passaremos ali umas 2 horas e meia, mais ou menos, tá? Não vamos exagerar, porque assim, já é sábado, já é véspera, né, da prova, então, uma orientação que a gente sempre passa, exatamente, Bruno, vai cair nos 2 tópicos, tá? A gente fez uma boa revisão na segunda, amanhã vamos revisar nas questões de novo, então pode ter um maior volume de questões, porque tá naquelas 40 e pode cair naquelas 5. Como tá nas 40, eu acho que de repente nas 5 não vem. E o que acontece muitas vezes é que vocês têm que entender que, por exemplo, pode uma questão misturar conceitos de direito constitucional com alguma legislação, pode misturar conceitos de direito penal com uma outra área do concurso, desde que esteja naquela parte do edital. Por isso que às vezes eles fazem esse joguinho de jogar para digamos assim, para 2 momentos do edital o mesmo tema. Não sei se ficou claro para vocês o que eu falei. Então, tipo assim, eu tenho direito constitucional na parte específica e tenho direito constitucional na parte de legislação. Se eu fizer uma questão que aborde conceitos de direito constitucional na parte de legislação, tá tudo certo porque eu botei no edital. A banca pensa dessa forma, entendeu? Tá chegando bastante gente ainda, por isso que eu tô dando uma seguradinha, mas nós já estamos gravando aqui, tá? O que nós vamos falar hoje, gente? Os 2 pontos. Quem assistiu desde segunda-feira, na verdade a gente começou no sábado passado, dando as dicas, passando material, né, conversando com vocês, trocando ideia, né, e aí viemos durante toda a semana, começamos na segunda e na terça com a parte de legislação, que era aquelas 5 questões que tu tem que acertar 3, no mínimo, e depois da quarta, quinta, e hoje estamos fazendo aquela parte de conhecimentos específicos, que são as 40 questões. Conseguimos passar por todas as leis, incrivelmente, em uma semana, né, de uma forma, até diria que conseguimos ser assertivos ali na dosagem, e ainda deu para fazer alguns resumos ali dos outros conteúdos do concurso. Então, acho que é um bom chão para a gente pisar, tá? Sexta-feira, né, última sexta antes da prova, hora de concentração total, né, amanhã, de repente, eu consigo passar mais umas dicas para vocês. Hoje já tentei passar algumas no grupo, se eu não conseguir passar durante a aula, eu mando depois em mensagem no grupo para que vocês se liguem, né? Principalmente quem nunca fez concurso. Cuidar ali a transcrição de gabarito, né? Fazer a prova em etapas, então fez português, já transcreve o gabarito, que se deixar para transcrever no final, dá muito erro, sabe? Na hora de transcrever, sabe o que é transcrever? Vai fazer a prova e marcar a questão, certo? Depois tem que passar aquela questão para uma folha de resposta, marcar uma bolinha lá, pintar a bolinha, né? Nessa hora dá muito problema. Outra coisa que eu sempre dou dica e dá muito certo, e quem já fez concurso vai concordar comigo. Se tu marcou uma questão, leu a assertiva, tá? Leu a questão, marcou a letra A, por exemplo. Aí, sei lá, por algum motivo, resolve fazer uma releitura e troca da A para C. Geralmente, nessa troca, tu erra. Então, evitem trocar o máximo, a não ser que vocês tenham convicção. Não, realmente, eu me excedi, errei e vou trocar. Se tá na dúvida, não troca. Tá? São dicas essenciais assim, que vocês têm que levar para a prova. Chegar com antecedência, já separa hoje, se possível, tá? A canetinha, corpo transparente, a água mineral, ó, essa aqui assim, tira o rótulo fora pro examinador, né? Não complicar com a tua vida, arranca fora esse rótulo aqui, evita água com gás, porque água com gás, quando tu abre, o que acontece? Ó, tira o rótulo, né? Água com gás, o que ela faz? Ó, ela faz esse efeito aqui, né? Ó, dá esse barulhinho aqui, solta água em cima da tua prova. Imagina se cai água respingando em cima da tua prova lá. Já era, né? Pode danificar a tua folha de gabarito e caiu, acabou o concurso para ti. Celular desligado no silencioso, ó, 3 coisas: desligado, no silencioso e com modo avião. Mas aqui no neurose, galera, essas pragas aqui, ó, eu já vi tirar de concurso uma galera, porque o que acontece? Eles tocam de qualquer jeito. Eu não sei porquê. Quando é para tocar, não toca, né? Mas quando não tem que tocar, que é, por exemplo, deixa em casa. Não dá para deixar, né? Mas pode levar. Mas aí tu ativa ali o modo avião, ativa o silencioso e desliga. Porque antigamente, né? Eu vou aqui de novo revelando a minha idade, estou com quase 40, né? Então posso falar. Tu arrancava a bateria. Tira a bateria que dá tudo certo. Hoje em dia essas pragas não abrem mais. Se tirar a bateria, tu pode botar fora, que não tem como devolver. Nem sei se sai, na verdade. Mas então, o que acontece?
às vezes tem um tipo de despertador que ele ativa de qualquer jeito. Se tocar, já era, entendeu? Se tocar, já era. Deixa eu só ver aqui que tem uma... Ó, só conversar com uma pessoa aqui que me chamou e já vou dar atenção para vocês, já começa a aula, tá? Agora que a gente já tá com 5 minutinhos aqui, já entrou. Só um instante. Tá, já respondi a pessoa ali que estava com urgência, precisando falar comigo. Vamos começar então. Deixa eu trocar aqui o slide. Depois eu dou um bico aqui no meu WhatsApp para ver o que rolou aqui com essa informação que chegou. E tá tudo certo. Hoje nós vamos dar uma olhada juntos em duas leis. Nossa aula deve ser um pouquinho mais curta, tá? Mas ainda assim, né, não vai fugir do padrão aqui de excelência. Duas leis que são importantes, estão na parte das 40 e eu apostaria, galera, pode ser aposta fria, tá? Mas no mínimo uma questão de cada uma vai vir. No mínimo. Se não, não é que sejam assim, nossa, que leis importantes, não são assim o bicho de importância. Mas por conta do fato de serem leis municipais e estarem na parte específica do concurso, das 40, eu acredito muito que o cara, na hora de construir a prova, ele vai dar uma olhadinha para elas. Então pode vir uma ou duas. Tem uma pessoa que pediu para participar, pediu não, na verdade eu convidei ela, e ela vai dar uma palavrinha aqui de 1 minutinho com a gente, que ela é representante lá da nossa guarda municipal, futura colega de vocês, e ela me respondeu aqui que consegue participar, então vou dar só 1 minutinho de palavra para ela, a gente já toca a aula aqui, tá? Vai começar com a lei de processo administrativo, e depois vamos passar para a lei de flanelinhas. Desculpa, pessoal, não botei material no grupo, tá? Enquanto ela fala com vocês, eu jogo o material no grupo, tá? Deixa eu só mandar o link para ela aqui entrar. Enquanto isso, eu já vou botando material no grupo. Muito bom, muito bem lembrado. A Júlia vai trocar uma ideia com a gente aqui 1 minutinho, só para não atrapalhar a vida dela ali, e logo a gente já dá continuidade na aula. Enquanto isso, eu vou jogando material ali no grupo. Tá? Deixa eu abrir aqui o nosso grupinho. Onde é que tá? Deixa eu avisar aqui para ela que é só entrar. Tá. Nosso grupo está aqui, vou botar o material ali também para vocês, que daí vocês acompanham por lá. Eu sempre esqueço de botar aqui no grupo, né? Estou com tanto documento aqui baixado, que daqui a um pouco eu vou jogar alguma coisa que não devia aqui no grupo. Ó, dia 4, lei complementar, semana reta final, tá aqui. Dia 5, quinto dia, tá aqui, achei. Tá aqui no grupo aqui. Bom, eu já mandei o convite. Acho que a Júlia não entrar, eu vou pedir para ela me avisar aqui. Aí quando ela entrar, ela me avisa. Tá. Fechou. Continuando aqui, então. Assim que a Júlia entrar, a gente dá uma atenção para ela, depois a gente continua a aula. Os principais pontos da Lei 992 de 2023. A primeira coisa que vocês precisam saber é que é uma lei que trata do processo administrativo, dos processos administrativos da Prefeitura de Porto Alegre. Gente, que calor, né? O estúdio está com ar ligado, está com tudo aqui, não dá conta, está muito quente. Então, heróis somos nós que estamos aqui estudando, né, enquanto pode ter alguém lá aproveitando a praia, e a justiça divina seja feita, né, que a gente consiga adquirir, né, os méritos, né, que seria a aprovação no concurso público. Que Deus veja nosso esforço. Quando digo nosso, porque o curso aqui também se esforça para entregar, então merece ter alunos aprovados. Principais pontos, e depois nós vamos para a lei bruta, tá? A gente buscou esses 8 principais pontos aqui da lei. Finalidade, para que ela serve? Lembra que a gente tem aquelas perguntas que a gente faz para a legislação? A gente tem, né, o que ela serve, o que ela é, né, como é que ela funciona. Vocês lembram disso? Lembram, né? A gente chegou a falar nas primeiras aulas. Então, a pergunta tem que ser respondida de alguma forma, e a forma é através dessas respostas que nós obtivemos aqui. Finalidade, ela estabelece normas gerais. Normas gerais para processos administrativos. Esse vermelho está muito chocante, né? Vou trocar. Vou botar um verdinho aqui para ficar mais light. Sexta-feira não combina com esse vermelhão aqui. Dentro do quê? Do município de Porto Alegre. Então, tudo que trata de processo administrativo... Então, primeiro eu preciso explicar uma coisinha para vocês. No serviço público, a coisa muda de figura. Na vida normal, na vida cotidiana, quando nós estamos no trabalho, nas nossas vidas normais, a gente não pode fazer nada
que a lei proíba. Vocês concordam comigo, né? Então, por exemplo, a lei proíbe de matar, artigo 121 do Código Penal, né? Matar alguém. É um tipo penal que que tem um verbo núcleo do tipo que é o matar. Então é proibido matar, tanto pelo direito penal quanto pelos 10 mandamentos, né, de Deus. Mas, né, que considerando somente o âmbito jurídico, o direito penal proíbe. O servidor público, por óbvio, tem que seguir toda a questão jurídica, que é imposta a qualquer cidadão, porém ele tem mais um quesito, ele precisa também fazer somente o que a lei autoriza. Imaginem vocês que se nós, como cidadãos, fôssemos fazer somente o que a lei autoriza. Então, a esposa pede para o marido, para o namorado, ir ao mercado. Aí eu vou pegar a lei do casamento, vamos supor que existisse, e olhar, peraí, minha esposa, só um pouquinho, deixa eu ver se eu posso ir no mercado. Ah, me desculpa, minha esposa, mas assim, ó, a lei não diz aqui expressamente que esta aqui é uma das minhas atividades como esposo. Então, por óbvio, eu não posso fazer. Eu contrario a lei. Então, quero que vocês entendam que o servidor público, ele pode fazer, ele deve sim, claro, obviamente, seguir todas as regras normais da sociedade, mas ele tem mais uma regra, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, se a lei não diz que eu posso dirigir a viatura da guarda, eu não posso. Vocês entendem que vocês só vão dirigir uma viatura quando assumirem as funções de vocês na Guarda Municipal de Porto Alegre, porque a lei diz que esta é uma atribuição do Guarda Municipal. Assim como vocês só vão ter uma arma na cintura, em um porte de armas, porque a lei autoriza, da mesma forma, a lei que cria o cargo, o próprio Estatuto Geral das Guardas, o Estatuto do Desarmamento também autoriza, né, na condição de servidor público, como servidor na Guarda Municipal. Então, nós temos, na questão do ambiente, digamos assim, do serviço público, tudo é regido por lei. Então, esta lei, ela, na verdade, ela estabelece normas gerais para processos administrativos. Praticamente tudo tramita no que tange ali a questão, né, de movimentação documental, administrativa, no ambiente do serviço público via processos administrativos. Então, quase tudo que vocês vão fazer, se não tudo, primeiro, vai ter que estar respaldado por lei. Segundo, vai tramitar via um processo administrativo. A própria nomeação dos senhores ocorrerá via processo administrativo. Aprovação no curso, depois a lotação, tudo processo administrativo. Então, esta lei ela estabelece normas gerais para processos administrativos no município de Porto Alegre. E veja que abrange a administração direta e indireta. Aí, quem nunca estudou para concurso vai me perguntar, mas o que ele está falando? Nós estamos falando aqui de conceito de direito administrativo, que a princípio não estava expresso no nosso edital, em que nós temos a administração pública dividida de administração pública direta e administração pública indireta. Para que vocês saibam, e como a gente não tem que saber muito porque o nosso concurso não cobra, a administração pública direta inclui o servidor da Guarda Municipal. A administração pública direta é um órgão público. A administração pública indireta, por exemplo, nós temos as empresas públicas, enfim, uma série de outras ali que participam. A Júlia está chegando aqui, deixa eu só ver se ela entrou aqui conosco. Oi, Júlia, tá com a gente aqui? Se tiver, dá um oi para nós aqui, que daí eu já sei que tu chegou. Deixa eu só ver se ela chegou agora ou se foi outra Júlia. Se é a Júlia da Guarda, por favor, aí se manifeste. Daí a gente quer só conversar contigo um minutinho, só para dar aquele gás final aqui pro pessoal. Aí, para falar, Júlia, tem que abrir o microfone, tá? Tem um microfonezinho que aparece para ti na tela. Aí, acho que... Olá, tudo bom, Júlia? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, vocês? Júlia, nós estamos aqui com alguns alunos na nossa sala. Nós temos em torno de uns 200 e poucos alunos que vão prestar o concurso da Guarda Municipal de Porto Alegre. Certo. E eu trouxe, no sábado eu trouxe o Douglas, na segunda veio o Felipe, e eu pensei, não, peraí, tem algumas meninas que vão fazer o concurso aqui, eu precisava trazer uma representação feminina. Inclusive, Júlia, depois eu tenho um convite para te fazer para uma live presencial, mas aí depois a gente conversa, tá? Eu só gostaria que tu desse, assim, umas palavras de incentivo, pessoal, que está hoje, assim, ó, há 48 horas da prova, né? Nós fizemos uma semana de revisão, tá? Então, tu pode ver, a gente tem mais de 200 pessoas aqui, a gente está com um pouco mais de 30 na sala. Eu sei que tem gente trabalhando, tem gente que está em algumas outras atividades, mas ainda assim, esses aqui são os de fé.
né? Então eu queria que tu desse aquela palavrinha final de gás, assim, o pessoal, pá, o que é isso? O que é a guarda para ti? Como é que foi essa mudança na tua vida, enfim, né? E se vale a pena realmente estar fazendo esse sacrifício nesse calorão aqui numa sexta-feira estudando. Isso que eu ia dizer, assim, ó. Esses mais de 25 que estão aqui hoje, vocês já são diferenciados, tá? Uma sexta-feira à noite, vocês estão estudando, estão se preparando numa turma que tem 200 alunos, então, com certeza, uma vaga vai ser de vocês, sabe? 500 para o TAF, com o número de inscritos que teve, é muita vaga, sabe? Só não vai passar quem não estudar, porque eu acredito que tu estudando, se dedicando, seguindo a semana de revisão, e agora nessas vésperas, assim, também, relaxar um pouco a cabeça, o que tu teve que estudar, tu estudou, revisar o que tu tá com alguma dúvida, revisar teus resumos e assistir um aulão, eu acho que é o primordial, assim, para o caminho da aprovação. Hoje, a Guarda Municipal, ela mudou minha vida, assim como da maioria dos meus colegas, né? A Guarda de Porto Alegre, tu tem uma remuneração boa, o que consegue te proporcionar uma qualidade de vida melhor, né? Que nem hoje eu continuo estudando, mas continuo estudando com um nível muito melhor, com cursinhos melhores, com materiais, com tablet, com tempo de estudo melhor, de qualidade. Então, se é o que vocês querem, se dediquem que vai valer a pena. Cada momento que vocês abrir mão de uma saída, de um passeio, para ficar estudando, com certeza vai valer a pena. Júlia, me diz uma coisa, tu tá com quantos anos hoje? Eu tô com 26. 26 anos. Eu acho que assim, ó, eu com 26 anos, eu não devia ganhar nem R$ 1.000. Claro que tem, né, comparava a época ali, já fazem muitos anos, mas ainda assim é uma remuneração bem acima do que a gurizada tá habituada. Hoje, para te ganhar esse valor, ou tem que trabalhar com marketing digital, com tráfego pago, alguma coisa, porque na iniciativa privada tá difícil de conseguir esse dinheirinho aí. Exato. E fora isso que arma na cintura, né, autoridade, enfim, olha aí, ó. Imagina, 26 anos e brinquedinho na mão. Pô, sério, cara, eu acho que vale muito. Então, Não, vale com certeza. eu queria te agradecer, Júlia, essas palavrinhas aí, dizer que eu tenho certeza que nessa sala aqui, alguém tu vai ver lá. Eu sei que agora eles são muito tímidos, viu? Esse pessoal sub-25 aí é complicado. Eu acho que a vida começa depois dos 25, só pode, porque eles são tímidos, eles não falam, eles não perguntam, eles são quietos, mas eles estão aqui e eu tenho certeza que eles estão te vendo agora e vão te ver lá, né? Talvez no curso de formação, quem sabe no estágio, né? Que depois tem o estágio com os guardas que já estão na atividade. Isso. Hoje tu trabalha na patrulha de rua? Onde que tu trabalha, Júlia? Isso, hoje eu trabalho na parte do centro, né? Atuação ali na área central. E a gente trabalha tanto de moto, sou do grupamento também das motos, como viaturas, né? Então, a gente tem aquela parte da região central ali, que é bem extensa, né? Que vai até a Ilha da Pintada e a Orla do Gasômetro, tudo ali, aquela parte ali da André, das Borges, do mercado público, né? É a nossa área de atuação ali. Quando tem jogos também na Arena, Beira-Rio, né? Sim, excelente. Júlia, vou te agradecer muito, tá? Eu não quero tomar muito teu tempo, porque como, né, eu não sei se tu tá trabalhando ou se tu vai trabalhar agora, independente de qualquer coisa, quero te agradecer. Eu sei que essa presença dá uma força para a gurizada, tá? E com certeza faz ali um diferencial. Depois eu vou falar contigo no WhatsApp, se tu me autoriza, se tu me permitir, claro. Claro. E vou te fazer uns convites ali pra gente fazer tu, Douglas, e se vocês quiserem trazer mais alguns ali, pra gente fazer um encontro presencial no estúdio, fazer uma live top ali, falando sobre guarda municipal, sempre com a intenção de exaltar a carreira do guarda, porque eu também fui guarda, hoje trabalho na Polícia Penal e aqui no curso, mas fui guarda, eu trouxe-se a paixão pela Nação Azul Marinho, vou levar para a vida. E quero sempre incentivar a gurizada a fazer esse concurso. Agradeço o convite, agradeço também a valorização da carreira dos guardas, né, que hoje vem crescendo muito, eu acredito que vai crescer muito mais. Sem também dúvida. Aproveito o gancho para falar para o pessoal assim, ó, tá, não quero ser guarda, não é o que eu quero, mas é um começo. Já vai estar na área de segurança, já vai ter uma baita de uma cancha quando tu chegar na carreira fim que tu tem interesse. Então, se dediquem hoje, que está crescendo muito. Se quiser seguir carreira na Guarda Municipal, com certeza vai ter espaço, tanto para a chefia, quanto para fazer a diferença na instituição, mas também vai ser um pontapé inicial para um outro concurso, né? Além de conseguir aproveitar a grande maioria das disciplinas ali para um outro concurso.
Muito obrigado, Júlia, tá? Depois a gente se fala mais, então vou continuar a aulinha e te agradeço aí, ó. As gurias estão aqui, a Beatriz, ó, a Priscila acabou de comentar, agradeceu. Eu tô vendo aqui, tem várias outras moças, a Maria Eduarda, tô só olhando aqui, ó, a Paola, Ravena, enfim, a gurizada tá toda aí só te olhando e te pegando como referência. Ó, Perfeito, Kaique uma vaga dizendo, vai ó, ser de vocês. tá bom, valeu, ó, valeu, Júlia, inspiração, Kaique comentou aqui, um abraço. Um abraço, boa aula para vocês. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal, pela paciência aí da participação da Júlia. Eu acho muito importante. Eu senti a falta disso na minha preparação, sabe? Para qualquer coisa, assim. Eu gosto de trazer a vida real. Ó, tem alguém ali na frente que estudou e tá lá. Quer dizer, vocês também vão conseguir. Vamos continuar aqui, então. Falamos, então, da finalidade, da motivação da existência, né? Por que existe uma lei de processo administrativo, por que a gente precisa regular isso, para quem que ela serve, para a administração pública direta e indireta, isso inclui a guarda municipal, né? Guarda municipal que está linkada à administração pública direta do município, tá? Conforme lá as regras do direito administrativo, e ela também regula a constituição de créditos não tributários no município. O que é créditos não tributários, né? São de fontes diferenciadas, né? Que não têm relações diretas com tributos, tá? Basicamente assim para a gente conseguir compreender. Os princípios gerais, né? Eles são os mesmos que a Constituição Federal traz, que a própria Constituição Estadual replica, que a Lei Orgânica Municipal também cita. Porém, né, ela traz aqui, dentro da própria lei, o princípio da legalidade, por óbvio, porque é uma lei e ela tenta regular, né, uma situação, que é justamente a questão do processo administrativo, impessoalidade, ou seja, ela não tem interesse em favorecer a ninguém, né, pelo contrário, tem que ser algo amplo, destinado a todos os servidores, e a também, né, todos que sejam afetados direta ou indiretamente, como a própria população. O princípio de moralidade, porque nós temos que lembrar que temos aqui a legalidade, sim, a lei, né, que diz o que é certo e o que é errado, mas também existem os princípios morais, que muitas vezes não é nenhuma lei que vai dizer se aquilo está de acordo ou não com o que deve ser feito. Mas, sim, né, uma questão moral. Isso é legal? Não, é legal, mas é moral? Não, então, pô, peraí, entendeu? Tem princípios que eles ultrapassam a questão da legalidade, e aí entra a questão da moralidade. Eficiência, obviamente, nós temos aqui um princípio de que nós fazemos o máximo com os meios disponíveis, tá? Contraditório e ampla defesa são princípios ali que vêm, né, normalmente linkados, porque aqui quando nós estamos falando de processo administrativo, nós podemos estar falando de qualquer coisa, inclusive num processo, por exemplo, disciplinar, né? Então, nesse caso, entra a questão do princípio do contraditório e ampla defesa. Eu tenho direito a me defender e a contradizer aquilo que está sendo alegado a meu respeito. Compreendido? Direitos e deveres dos administrados. Quem são os administrados, né? Todos a qual a lei pode impactar. Então, o direito de acompanhar os processos, ou seja, né, os servidores, né? Servidores. Direito de acompanhar os processos, saberem que pé que anda a situação, apresentar defesa e ser tratado com respeito, por óbvio. Dever de agir com boa fé e manter os dados atualizados. Isso aqui é um dever. Vejam que é um direito, que é o de ter acesso às informações, e um dever, né? Agir com boa fé, ou seja, não pode mentir, não pode negligenciar e manter os dados atualizados, porque daqui a um pouco algum dado ali pode trazer, né, uma alteração em todo o processo. Competência e delegação. A competência administrativa é irrenunciável, mas pode ser delegada ou avocada respeitando limites legais. Palavras difíceis, texto complicado, mas a gente consegue resolver, para isso que serve a aula. Competência administrativa digamos assim, como é que eu posso explicar para vocês de uma forma mais clara? Ela é um conceito do direito administrativo que diz quem é a pessoa responsável por determinada situação. A competência administrativa é irrenunciável, significa que se eu sou competente, eu não posso renunciar a esta competência. Porém, eu posso não renunciar, mas eu posso delegar. Delegar é uma palavra clara para todos, eu acredito, né? Eu posso disponibilizar essa competência para uma outra pessoa, a depender, claro, de qual será essa competência e se isso é legalmente admissível. Lembre-se que nós estamos no âmbito público, onde tudo acontece mediante lei, tem que estar escrito na lei, ok? E aí, quando eu digo avocada, a palavra diferenciada, que a gente não usa tanto assim no português, significa que eu posso
puxar para mim essa responsabilidade, essa competência. Então, em alguns casos eu posso delegar, em outros casos eu posso avocar, que é puxar para mim, tá? Sempre respeitando os limites legais, ou seja, o que está na lei, tá? Notificações e comunicações, preferência, aí quando se trata de informar uma situação, algum tipo de movimentação no processo administrativo, seja qual for ele, a preferência é sempre por meios eletrônicos, né, e realização dos atos administrativos. Porque no ano que nós estamos, né, 2025, se a gente não utilizar esses meios, né, qual que vai ser? Aqui que a gente vai mandar um telegrama, né, um SMS, não, né, um WhatsApp, não, daí o meio eletrônico, porque é o meio oficial de comunicação, uma forma, fax, daí não dá, né, sinal de fumaça, não sei o que a pessoa pode criar, mas o meio eletrônico, e isso aí, eu acredito que, ó, consegue enxergar a questão aqui? Dá para enxergar, né? Qual seria a forma de notificação oficial de comunicações, né? Qual a forma de comunicações oficiais serem transmitidas? Aí o cara bota lá um monte de loucura e no meio deles meio eletrônico, tá? Preferência por meio eletrônico, porém, aí tem um detalhe. E se a questão trouxer assim, exclusivamente por meio eletrônico? Vai estar errado também, né? Porque aqui diz o quê? Preferência, não diz exclusivo. Eu posso utilizar de outros meios, não tem nada que me diga aqui que eu não posso ligar para a pessoa, que eu não posso mandar um WhatsApp, mas preferência por meio eletrônico, tá? Prazos e prioridades, os prazos são contados em dias úteis, tá? Dias úteis, então os dias que são úteis, abrindo mão daqueles que não são, com prescrição de 5 anos para processos paralisados. Se o processo trancou, passaram-se 5 anos, já era. Aí acontece um ato considerado aqui um efeito, na verdade, que é o da prescrição, né? Ou seja, ele deixa de valer. É isso, praticamente. Prioridade, naturalmente, aqui dada a idosos, pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis, tá? Constituição de créditos não tributários. Que é isso, meu Deus do céu? Lembra que a gente falou sobre questões de aquilo que não está relacionado a tributo? Aí a gente usa do irmão Google. Aqui, na verdade, eu falo Google, mas eu estou usando outra coisa, né? Tributo. O que é tributo? Para a gente saber, ó. Tributo. Só para a gente saber. Ó, abriu um negócio da prefeitura, viu? O que é? Só para a gente ter uma definição legal, assim, ó. Tributo, o que é e como funciona, viu? Do mesmo jeito que a gente estuda direito, tá? É uma prestação pecuniária compulsória ao Estado, ou seja, quando tu tem que pagar alguma coisa para o Estado obrigatoriamente. Aquele, no Novo Testamento, o próprio Jesus diz, né, dai a César o que é de César, né? Então, aqui é pagar o imposto, exatamente. Aquilo que é devido, que pode ser feito em forma de imposto, taxa ou contribuição. Então, tributo é isso. Agora, o que não é não tributário, ou seja, outros tipos de valores, constituição de créditos, né, de outras formas. Então, abrange penalidades por infrações municipais, cobrança de valores pagos indevidamente e outras situações como, por exemplo, né, interpelações extrajudiciais. Então, eu fiz uma interpelação extrajudicial, abri um inventário, não foi via judiciário, foi via extrajudicial, via cartório, tá? Às vezes tem que dar uma complicada, mas a gente vai tentando. Se vocês ficarem com dúvida, vocês parem com esse negócio de vergonha, abre o microfone e fala, ou manda aqui no chat, tá? Não tem problema, a gente vai conversando, tá? Recursos e decisões, possibilidade de recorrer contra decisões administrativas. Se não fosse a lei dizer isso, não tinha essa possibilidade. Então, tem um prazo ali de 30 dias, recursos têm, em regra, efeito suspensivo, que quer dizer o quê? Para o prazo, né? Tranca o prazo, ele vai suspender. Eu tenho a lei aqui original, eu acho que eu vou compartilhar ela para a gente dar uma pincelada, que eu gostei do resumo, achei bacana, mas quem sabe vocês nem viram a lei, então vamos olhar junto aqui rapidão, porque como hoje são só 2 leis que a gente vai trabalhar, e são 2 leis bem importantes, vamos dar uma olhadinha na original aqui, né? Deixa eu só achar ela aqui. Lei, essa aqui é a 992. Só confirmar se é a 992. 992. Então, vou abri-la aqui, ó, numa nova guia, e já vou compartilhar com vocês aqui novamente. Está aqui. Vou compartilhar também no grupo depois, tá? Deixa eu aumentar. Eu acho que alguém tinha pedido alguma coisa aqui. Só ver. 30 dias corridos? Calma, a gente já... não, tu viu que o prazo pede para ser considerado os dias úteis? Lembrem-se disso. Ó, lei complementar, não, vamos dar mais uma olhada aqui, Bruno. Vamos chegar na conclusão junto, tá? Ela tem 20 e poucas páginas, mas a gente vai só pincelar os principais tópicos, para depois ir avante. Então, como a gente já viu lá no resumão, a gente já entendeu que ele estabelece normas gerais para processo administrativo, que trabalha no âmbito da administração municipal direta, tá? E também da indireta, tá? Trabalha com constituição de crédito não tributário, tudo isso a gente viu ali, né? Aí vamos dar uma olhadinha aqui nas regras gerais do jogo. Estabelecidas as normas dessa lei, normas gerais para o processo administrativo, para isso que ela vai servir, né? Processos administrativos,
no âmbito da administração pública direta e indireta. Ok. As normas gerais dessa lei aplicam-se aos órgãos do Executivo Municipal e às respectivas autarquias e fundações, bem como órgãos do Legislativo Municipal. Quando eu falo em autarquias e fundações, estou falando da administração pública indireta. Lembra que lá no início, no caput, falava que era administração pública direta e indireta? Então tem aqui um exemplo de administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública, tá? E também aos órgãos do Legislativo, então, abrange. Se a questão viesse te perguntando, a Lei 992 de 2023, relativamente recente, né? Que trata sobre os processos administrativos, impacta sobre os órgãos do Legislativo, a própria lei está dizendo que sim, tá? Executivo e Legislativo. Então, o processo administrativo deve tramitar sempre que possível em formato eletrônico, o próprio processo em formato eletrônico, não somente as comunicações, tá? Admitindo-se também, por exemplo, videoconferência e outros recursos tecnológicos de som e imagem em tempo real. Então, ele já está abrindo aqui. Se não fosse isso, não teria uma oitiva de um servidor público pela corregedoria via videoconferência, por exemplo, ou até mesmo propriamente uma reunião que tratasse de processo administrativo. Porque vocês lembram que eu falei no início da aula que o servidor só faz aquilo que a lei autoriza? Está aqui. A lei dizendo como é que vai funcionar o jogo. Nas normas gerais, então, normas gerais para... Não sei por que ficou bugado desse jeito aqui, mas ficou um negócio por cima do outro, que depois a gente tem que dar um jeito nisso aqui. O negócio dos benditos cookies aqui, desgraçados cookies aqui, da informática, veio atrapalhar a aula de direito. A administração pública deve obedecer, dentre outros princípios, aqueles que nós já vimos, Aqui aparece, inclusive, no próprio texto da lei, alguns que não apareceram no resumo. Temos aqui legalidade, finalidade, para que fim ela se destina, tá? Motivação, razoabilidade, impessoalidade, proporcionalidade e moralidade, tá? Então vai além. Então por isso que eu falei, peguem o texto de lei e deem uma olhada. Se vocês não viram essa lei, olhem, que eu acho que vale a pena dar uma atenção para ela. Pode não vir, pode nem cair na tua prova, mas e se cai? E aí só tu sabe, né? Pontos para ti. Fala sobre a defesa e contraditório, tudo bem, vamos dar uma olhada mais adiante aqui. Atuação conforme a lei e o direito, né? Ou seja, a legalidade, né? Os critérios ali de... Questão do atendimento ali, o parágrafo no inciso 2º. Legalidade, tá? Apesar de parecer que está escrito qualquer coisa aqui, mas é legalidade. Atendimentos a fim de interesse geral, vedada a renúncia total parcial de poderes e competências. A gente falou sobre essa questão de avocação ou delegação, né? Objetivo no atendimento do interesse público. Então, não é o interesse pessoal, entra na questão da impessoalidade, vedada a promoção pessoal. Vocês estão entendendo aqui, está explicando no próprio texto de lei os princípios, né? Por que está dizendo ali da impessoalidade? Porque é para interesse público, não é para te atender, é para atender a todos. Atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e fé. Lembra que tinha lá a questão da moralidade envolvida? Então, quando a gente fala em probidade, decoro e fé, estamos falando de moral. Divulgação de atos administrativos. Aí temos aqui a publicidade. Tudo que eu fizer, ressalvado aquilo que digamos assim, sigiloso, como, por exemplo, uma informação sobre a segurança pública do município, né? Eu não preciso informar, por exemplo, a todos onde é que está o arsenal da Guarda Municipal, onde é que fica guardado. Porque não, é publicidade. Não, peraí, não é bem assim. O que envolve certos quesitos de segurança, a gente pode, sim, manter o sigilo, né? Mas agora, todos os demais atos administrativos, eles precisam passar pelo processo da publicidade, né? Inclusive, aqui, se a questão vier assim, sem exceção, ou é exclusivamente público todo tipo de informação, não, aqui diz, ressalvadas hipóteses de sigilo previsto na Constituição, né? Então, a Constituição Federal autoriza que hajam alguns casos de sigilo, tá? Adequação entre meios e fins, é aquela questão ali do princípio da finalidade, adequação entre meios e fins. Então, para que serve, né? Por que eu criei, por que eu estou fazendo esse processo, qual a finalidade dele, entendeu? É esse princípio aqui. Vamos adiante aqui. Observância de formalidades, princípio da legalidade novamente, garantia dos direitos administrados, adoção de formas suficientes para adotar adequado grau de certeza e segurança a respeito aos direitos dos administrados, novamente aqui, cita e recorre nos direitos dos administrados, tá? Não pode ter cobrança de despesa processual, né? Uma informação que a lei quis trazer com clareza aqui por algum motivo, e interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim, novamente aqui,
né, do fim público a que se dirige. Então, não pode ter aplicação retroativa de nova interpretação. Então, se mudou o entendimento, eu não vou atingir a atos anteriores, né, a decisões anteriores, é a partir daquele momento para frente. Então, fica um pouquinho diferente lá do direito penal, que a depender pode retroagir, né? Dependendo das circunstâncias, se for menos gravoso, bababá, aquela situação toda do direito penal, a gente retroage. Aqui não, né? Não vai retroagir a nova interpretação, porque está se falando de questões administrativas, de processo administrativo, tá? Desburocratização dos procedimentos administrativos, tá? Então, quanto menos burocrático for, melhor. Uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão, porque eu não sei a quem eu estou me dirigindo, então tem que ficar compreensível a todos. E aí começa aqui os direitos e deveres dos administrados. A gente viu alguns ali no resumo. Ser tratado com respeito, acompanhar os processos administrativos, né, não ser surpreendido por decisão administrativa que ele retire direitos, limite direitos. Então, o processo tem que andar claramente, eu tenho que saber o que está rolando. Eu preciso ser informado, tá? Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Então, aí entra na questão da ampla defesa também. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Eu posso também, né, não é a questão de advogar em causa própria, que nem todos teriam a formação em direito, mas a questão seria, eu posso também não constituir advogado, porque é um processo administrativo, por isso que é facultativo aqui, tá? Salvo quando é obrigatória a representação por força da lei. Então, se a lei obriga, aí eu tenho que trazer um advogado, mas aqui a própria lei do processo administrativo está dizendo que, a depender da situação, será facultativa a constituição do advogado. Tá? Razoável duração do processo, ou seja, celeridade também, e proteção dos dados pessoais na forma da lei, né? Conforme também, né, hoje temos toda a legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados também fala sobre esse assunto, então as pessoas têm que ter sim seus dados protegidos a depender do que está se tratando. Então a publicidade, ela tem suas limitações também nessas questões, tá? Aí tem os deveres, né? Praticamente é agir diante da verdade, não agir de modo temerário, colaborar com o esclarecimento dos fatos, é tu praticamente contribuir com o processo. Tá? Entra a questão da competência, aí fala daquela parte do nosso resumo que dizia que era irrenunciável, se é minha competência, e se exerce por órgãos administrativos a que foi atribuído como próprio. Tá? E também a questão de avocação, também aqueles outros detalhes que nós já vimos lá no resumo. Vamos lá, não podem ser objeto de delegação. Aí existem algumas vedações, por isso que é importante a leitura do texto de lei completo. O resumo ele é muito bom para quem estudou. Para quem não estudou, vale a leitura do texto completo. Delegação, não posso delegar edição de atos de caráter normativo, se tem norma envolvida. Se eu estou normatizando alguma situação, não posso delegar. E as matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade. Então, se é só daquele órgão ou da autoridade, vamos supor que tu seja ela, não tem essa questão de delegação, tu vai ter que cumprir com a missão, tá? Aí tem a questão aqui da delegação e sua revogação deve ser publicizados, então sempre a publicidade aqui dentro do possível, tá? Na continuidade, vocês viram que eu estou passando rapidinho a lei aqui só para ver se alguma coisa escapou do resumo, né? De tão importante que eu acredito que ela seja. Vamos mais adiante aqui, ó. Impedimentos e suspeição. O que é suspeição? Vamos descobrir agora. Impedimento de atuar em processo administrativo do servidor ou autoridade que tem interesse ou direito direto ou indireto. Isso é um impedimento e é um caso de suspeição. Então, eu não posso atuar diretamente no processo administrativo se eu tenho algum tipo de interesse meu envolvido. Então, não posso ser eu que vou julgar ou vou administrar ou que vou conduzir o processo administrativo. Se é sobre mim que está se tratando a situação ou se me afeta direta ou indiretamente, né? Não faz sentido. Então, que tenha participado, venha participar como perito, testemunho, representante, por lógica, né? E esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado. O que é isso? Uma briga, né? Litigar é brigar na justiça judicial ou administrativamente com aquela mesma pessoa. Então, eu estou no processo administrativo e aquele cara que está sendo processado administrativamente, por algum motivo, ele é o mesmo cara que eu lá na justiça estou brigando com ele por uma outra situação. Suspeição, sai fora, tu não pode operar no processo, tá? Então, a suspeição de autoridade ou do servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória. Então, se teu amigo ou inimigo também tu tá fora, tá? Aí tem a questão das formas e do lugar dos atos administrativos, tá? Vou deixar para vocês darem uma lida depois. Como é que inicia o processo? Daqui entra a parte ali da questão dos prazos e tudo mais. Pode ser iniciado de ofício pela autoridade competente ou a requerimento do interessado, tá?
Aí tem todos os outros detalhes aqui. O Executivo Municipal, bem como suas autarquias e fundações, disponibilizam esse formulário padronizado ali para que possa ser feito ali esse início, quando é o caso do início ao requerimento do interessado, tá? Vamos ver se a gente acha algum prazo, alguma coisa legal para a gente comentar. Tem a questão das comunicações dos atos, vamos dar uma pulada para a gente não ficar a noite toda nisso aqui. Instrução do processo. O que é inadmissível no processo? As provas não obtidas por meio ilícito, né? Pegou uma prova por meio de forma ilícita, por exemplo, eu precisei invadir uma residência. Não rola, não tem como apresentar isso no processo administrativo, né? Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado sem prejuízo do dever atribuído. Então, se eu sou interessado, cabe a mim a prova dos fatos que eu aleguei. Eu estou dizendo que na noite tal eu estava em tal lugar. Prova, entendeu? A prova é minha, eu estou dizendo. Bom, vamos ver mais adiante se a gente acha aqui, ó. Começou uns prazinhos aqui, a gente começa a dar uma pintada aqui no nosso mural. Os interessados serão intimados da prova ou diligência original com notificação de no mínimo 7 dias de antecedência da data prevista para a prova da diligência, quando for questão de intimação. Nos casos que deva ser ouvido o órgão consultivo, seu parecer deve ser emitido no prazo de máximo de 90 dias. Alguns casos dos processos administrativos faz necessário a oitiva de órgão consultivo. Aí, o que é um órgão consultivo? Dentro de cada divisão lá, ou órgão da prefeitura, temos o órgão consultivo eventualmente, tá? Então, quando acontecer o caso de precisar ouvir, nós temos um prazo de 90 dias de fazer a oitiva, né? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, ó. Quando houver a instrução probatória, o interessado será intimado para que no prazo de 10 dias... É um saco o prazo, eu detesto o prazo, mas a gente tem que olhar um pouquinho com atenção, porque se a prova cobra, a gente pelo menos não fica lá no absurdo, né? Tu lembra que tem um prazo de 7, um de 90 e um de 10, pelo menos, e um de 30, né? Ainda tem que associar cada prazo com cada circunstância, tá? É o máximo que a gente pode fazer, decorar a lei toda, não tem como, pelo menos tenta associar, que é para que serve, como funciona, e pegar os prazos, entendido? Bom, audiência pública e consulta, vamos ver se tem algum prazo perdido aqui no meio, a gente já sinaliza, a princípio aqui não teria prazos, e vamos mais adiante aqui, ó, poderão, aqui, o artigo 53, ele vai tratar da decisão coordenada, que as decisões administrativas exigem a participação de 3 ou mais setores ou órgãos e entidades que poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, né? Daí tem uma questão aqui que vocês podem dar uma aprofundada posteriormente, tá? Peguem na lei e deem uma olhadinha nessa parte aqui para não ficar boiando. Eu acho difícil essa parte aqui ser cobrada, eu acho que é mais aquilo que eu estou sinalizando para vocês. Vamos ver se tem mais algum prazo aqui. Ó, aquele que a gente já tinha visto no resumo. O direito da administração pública de anular os atos de que decorram efeitos favoráveis para a destinataria decai em 5 anos. Então, prazo de 5 anos para decair esse direito, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Tá? Recursos, daí vamos ver se tem prazo no meio dos recursos. Aí, ó, o prazo para apresentação de recurso será de 30 dias, contado a data de comunicação do ato. Aqui, no artigo 65, conforme o Bruno nos pergunta, ele não está falando daquele prazo de dias úteis, né? Parece, aparentemente, aqui que ele está falando em prazo de dias corridos. Porque a contar de 30 dias contados da comunicação do ato. Se bem que, né, lá no início da lei, nós tínhamos uma referência que tratava a respeito da questão, né, de ser contado somente os dias úteis. Ficaria dúbia a pergunta. Então, esperamos que o examinador não vá por esse caminho para a gente não ter problema, não precisar fazer recurso depois. Tá? Mas se eu fosse responder agora, no sangue, né, eu diria que não, é 30 dias corridos, apesar de, né, a lei dizer que eventualmente os prazos sejam contados somente nos dias úteis. Tá? Então, só para deixar claro que eventualmente a lei faz isso aí com a gente mesmo, tá? Deixa na dúvida e faz parte. Porque quem faz a lei não é especialista nisso, né? A gente elege pessoas que nem sempre são tão competentes assim. Continuando, vamos ver se tem mais algum prazo aqui para a gente passar para a próxima lei. Motivação. Lembra que a gente falou sobre a questão dos atos administrativos discricionários ou vinculados deverão ser motivados com indicação de fatos e fundamentos. O que é motivação? Por quê? Por que está fazendo esse processo? É a motivação, tá? Vamos ver aqui. O interessado pode, ó, se viesse uma questão dizendo se o interessado, a pessoa que solicitou, né, a abertura do processo, pode desistir? Pode, ó, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou renunciar ao direito disponível, tá? Só para deixar claro. Já tinha até passado por ali e não tinha visto isso. Ó, prazos.
Os prazos, ó, que interessante, os prazos processuais começam a contar a partir da data de notificação, excluindo-se da contagem o dia do recebimento, incluindo-se o dia do vencimento. É uma confusão do caramba, né? Mas é praticamente, só está dizendo, ó, prorroga-se o prazo até o primeiro dia útil seguinte, no caso em que o vencimento cair em dia que não haja expediente, ou esse for encerrado antes da hora normal. Só porque está tratando de prazo, eu gosto de dar mais atenção, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre essa questão ali do... Não, fala dos 5 anos, aqui a prescrição, e fala sobre a questão, né, do... Ó, processo paralisado por mais de 3 anos, ele prescreve, tá? Prescreve. Vamos ver que mais. Tramitação prioritária para maior de 60 anos, pessoas com deficiências. E acho que da lei, ó, vamos ver se tem alguma coisa de prazo aqui perdida. Será concedido prazo para regularização da infração insanável, tal. Não é, é só relativo ali à questão da gravidade da infração. Mais adiante, o que é que está falando aqui? Ficam estabelecidas as seguintes penalidades. A penalidade, vamos dar uma olhadinha, né? Penalidades aplicáveis pela autoridade municipal. Que tipo de penalidades, né? Além de outras sanções previstas em legislação especial. As penalidades são essas aqui previstas na Lei de Processo Administrativo. Pode dar uma advertência, multa simples, multa diária, apreensão de animal, embargo, demolição, interdição, inutilização do produto, reparação do dano público, tá? Suspensão do fornecimento da aplicação do produto. Claro que vai depender do que tu fez, né? Ó, fechamento de estabelecimento. Então aqui eu diria que é um artigo que é interessante para dar uma aprofundada posteriormente à aula, tá? Remoção, obstrução de uso de bens móveis, demolição de bens imóveis, tá? São as penalidades possíveis previstas na própria Lei de Processo Administrativo. Tem mais um prazo perdido aqui, ó. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo limitado ao período máximo de 90 dias. Vamos ver aqui. Bom, aqui fala sobre a questão da aplicação de multa, né, que é valor de 1.000 unidades financeiras municipais. Né, não se preocupe com isso aqui, isso é um cálculo impossível de fazer. Teria que saber quanto vale uma unidade financeira municipal, daí tem provavelmente essa informação em algum âmbito lá da prefeitura, para saber quanto que é 1.000 unidades, que é a aplicação dessa multa, né, caso seja a situação mais gravosa. Então, não está expresso na lei, a gente não precisa ficar preocupado, tá? Acho que daqui da lei era mais ou menos isso, só para a gente entender mais ou menos para que ela serve, como que ela funciona. O resto aqui são todas as alterações que ela trouxe. Eu vi que nós temos uma alteração para fazer aqui no nosso resumo. Vocês podem escrever por cima, ali no resumo, tá? Nosso resumo. Tem uma parte aqui que a gente precisa alterar. E no resumo, ele foi como 5 anos com prazo de regra, né? Eu acho que é isso. Vamos só confirmar se estava lá como prazo de prioridades, ó. Dias úteis, prazo de 5 anos para aprovação. Não, aqui, ó, no lugar de 5, vocês riscam esse 5, depois eu vou botar ele atualizado no grupo, e jogam 3 aqui, tá? 3 anos já, um processo paralisado já pode ser suspenso, conforme a própria legislação. Eu até vou apagar aquela versão ali do grupo para que vocês não, para que ninguém desavisado pegue ali e depois diga que, né, tá incorreta essa informação. Depois eu altero certinho ali, tá? Altero e jogo para vocês de volta. Então, só quem está com o material já, só risca ali, tá? Risca ali e faz uma observação. Vamos continuar. Próxima lei. Questões, tá? Eu vou deixar vocês fazerem depois, como amanhã vocês vão fazer. Eu concordo, Bruno. Horrível. Detesto. Eu simplesmente odeio o prazo. E aí, nisso, eu tenho resistência, né? E, obviamente, eu erro bastante questões. E aí que tá, a gente não pode escolher o que a gente gosta e o que a gente não gosta nesse negócio de concurso. A gente tem que simplesmente abrir o coração e aceitar que dói menos, né? Ó, aceita. Beleza? É o jeito pra gente vencer esse negócio. Só depois que passar, tu passa a odiar de novo, tá? Ó, 3 questõezinhas, tá? Façam ali, aquelas questões daquele padrão que eu falei pra vocês, cuidem, tá? Pra qualquer exceção aqui. Resolva essas questões não pra reforçar a memória, mas consultando na própria legislação, tá? Continuando aqui, entramos na Lei Complementar 874, ó. Aqui já vi mais uma alteração pra gente fazer ali, ó. Que é 3 anos, prazo de prescrição. 874, então, a lei complementar, que proíbe a atividade de guardador autônomo. Comenta comigo aqui, quem é que odeia ir na Redenção, fim de semana, quem é frequentador aqui dos parques de Porto Alegre, e chega aquele achacador na janela e diz assim, cara, 20 pila para estacionar.
Eu tenho um horror disso, e agora que vocês vão ser guarda, vocês vão dar um carteiraço assim, meu amigo, Lei 874 de janeiro de 2020, né? Famoso flanelinha. Cara, não tem nada contra o cara que fica na rua de boa, né? Diz assim, ó, bem cuidado aí, tio. Sabe? Tranquilo. Aqui, infelizmente, a lei veda esse caso também, né? Mas eu tô falando que eu não tenho problema com o cara que chega numa boa, diz assim, tá cuidando aí, tio, tá. Aí depois tu dá 2 pila, 5 pila pro cara e o cara sai feliz. O problema é que tem, aqui em Porto Alegre, uma máfia, que é os caras que taxam. Então tu vai estacionar na redação fim de semana, os caras chegam a cobrar 40 conto. Aí tu diz, só um pouquinho, isso aqui é estacionamento agora, o que houve, o que deu, né? E aí se tu chegar e afrontar o cara, tu vai voltar, o carro vai estar arranhado, nem vão ter roubado. Roubado é difícil. Mas vai estar meio arranhadinho, vai estar com algum problema, alguma coisa faltando, né? É uma máfia. Então, lei dos flanelinha, e é uma coisa que a guarda combate bastante, tá? Não pode. Isso aí, cara, olhar é de graça, né? Na boa, assim, né? Não precisa ficar olhando. Agora, quer dar uma contribuição, fazer uma generosidade, não tem problema. Mas agora tu não me cobra por ter ficado parado perto do meu carro, pelo amor de Deus, né? Tem seguro. Bom, flanelinhas, né? Em vias e logradouros públicos. Aqui a lei tá na íntegra mesmo, não é resumo, tá? Exatamente, é grátis, né? E essa aqui, então, é uma lei de 2020. Desde 2020 já tem. Já bateu 5 anos, né? 2015, 17 de janeiro de 2025. 5 aninhos da lei. E até hoje ainda tem os caras lá. Mas beleza, de vez em quando eu vejo a guarda dando uns atraques feios neles lá. Vamos olhar todos os artigos, que ela é bem curtinha, tá? Bem curtinha mesmo, então tá de boa. Então, o prefeito do município faça saber que a Câmara Municipal aprovou. Quem aprovou ali, a Câmara Municipal aprovou. Quem promulgou a lei foi o prefeito, tá? Não interessa, só para mostrar o processo legislativo para vocês, não é que tem a relação isso aqui com o que vocês precisam saber, tá? Conforme o artigo 94 da lei orgânica do município, ó, vocês viram que a lei orgânica aparece em outras leis também. O que fica aqui, qual é que é dessa legislação, né? Proibição da atividade de guardador autônomo de veículos automotores. Olha o nome lindo que eles deram para flanelinha, né? O senhor, eu não sou flanelinha, eu sou guardador autônomo de veículos automotores. É quase uma profissão nova, né? Vamos começar. Quem sabe não faz concurso, então, para guardador autônomo de veículos automotores de Porto Alegre, né? Dá um jalequinho pro cara, um cargo público ali, já era. Chegaram a tentar fazer isso, né? Chegaram a estipular uma cor de jaleco para os caras utilizar, se eu não me engano. Era verde e tal, isso aí, 1000 anos atrás. Flanelinhas ou assemelhadas nas vias logradouros. É proibida a atividade, não é excepcionalmente permitida, não é simplesmente proibida. Veio a nojar, quer impor valor, guarda municipal neles, 153. Alô, Júlia, dá uma chegada aqui, e os caras estão me enchendo o saco. Liga pro Felipe, liga lá pro Douglas. Ó, o cara tá me anojando aqui querendo cobrar 40 conto, é isso aí. Dá 400 pila. Cara, na boa, que cai entre nós, eu já vi planelinha de eu ficar, a vida, eu já tô com 39 faz em março agora. Galera, assim, tem momentinhos da vida da gente, quem já tem filho, quem tem família, a gente passa uns apertos, né? E aí tu tá indo lá no fim de semana pro teu único lazer, porque é o que sobrou pra te fazer, dar uma banda na Redenção, e tu tá com uns 40 contados pra te comprar um pastel, pra comprar uma pipoca pras crianças, e chega o cara te achaca, entendeu? E além disso, estamos na profissão errada, eu concordo contigo, cara. E aí o que aconteceu várias vezes, cara, eles puxar bolo de dinheiro do bolso. E viralizou no YouTube, pesquisem depois, viralizou no YouTube várias vezes, os caras dando entrevista dizendo quanto é que tu tira num dia. Cara, eu tiro 2 mil. Não, eu tiro 4 mil. Aí tu acha, não, brincadeira. Então fica aqui e olha. Os caras tiram 2, 3 mil num dia. Coisa que tu não tira no mês, às vezes. Voltando. Proibida, tá? Não tem exceção. Qualquer tipo, não. Mas eu não sou flanelinha, eu sou guardador, sei lá o que. O cara se nomeia de outra forma. Não, está configurado como flanelinha, porque tem todos incluem os assemelhados nas vias e logradouros do público de Porto Alegre. Então, dentro do município de Porto Alegre, não pode ter esse negócio, tá? Então, o executivo se comprometeu com essa lei aqui a elaborar um plano de ação para realizar a inserção social. Então, eles se preocuparam e não, peraí, vamos só correr com esses loucos daqui e deu. Não. Vamos tentar ver o que a gente vai fazer com esses caras aqui, né? Vamos conversar, vamos abordar eles, ver por que eles estão fazendo aquilo ali naquele momento da vida. Né? Por que estão trabalhando nisso? Tá, quem sabe a gente oferece uma profissão, um treinamento, um curso. Então, existe essa questão de ação de realização de inserção social. Aí vai lá o pessoal da FASC, geralmente, né? E aborda, troca uma ideia, conversa, vê o que o cara está precisando.
Porque muitos deles, né, gente, vamos falar a verdade, muitos são moradores ou de subcondições, moram em locais muito ruins, ou mesmo não tem moradia mesmo, moram na rua, né? Só claro, né, esse plano de ação aqui da prefeitura, ele tem intenção, interesse de trabalhar somente com os guardadores que estiverem devidamente registrados no órgão federal competente. Então, existe um órgão que vai lá e faz o cadastro e, né, a partir daquele momento, aquele cara pode ser auxiliado de alguma forma. O artigo 2º ele foi vetado na época, então, na sequência que cabe ao executivo de forma exclusiva, ó, só o executivo, ou mediante concessão ou permissão, ó, palavrinhas que a gente já viu na lei anterior, né, a exploração de estacionamento pago, que daí também, né, se a prefeitura quiser tirar o dela por fora, tá tudo certo, né, prefeito, coisa linda, olha isso, né, exploração de estacionamento pago ou cobrança de qualquer espécie de contribuição, legalmente autorizada para estacionamento de veículo nas vias de logradouros públicos. Tiraram os flanelinha e inventaram uma porcaria, que é um negócio assim, ele não é vermelho, é azul, né, que eu nunca pago, vou falar bem a verdade, desculpa, um maior exemplo, eu nunca pago aquela porcaria, eu sempre pego o papelzinho de cima do carro. Depois que eu descobri que eles não têm autoridade para multar, né? Eu deixo lá aquela porcaria, não pago nada. Sabe o negocinho azul? Como é que é o nome daquilo lá? Quem é que vai lembrar e vai me dizer o que é aquilo lá? Que eu me esqueci o nome. Vai lá, é área azul, né? Área azul, isso, zona azul. Aí tu vai lá, paga 2 pila, 4 pila e deixa o carro estacionar na rua. Se rouba um carro, eles não estão nem aí. É parquímetro, boa, Orlando. É isso aí, parquímetro. Mas o Bruno também acertou porque é a zona azul, né? Tu tem que pagar no parquímetro. Então a prefeitura ela tira o flanelinha de cena e joga um parquímetro ali, né? Se eles estavam tirando 2 mil por dia, eu vou tirar muito mais, né? Mas tá tudo bem, tudo certo. Compete aos agentes de fiscalização, ó. Olha para quem que eles jogam competência aqui. Agentes de fiscalização. Quem é agente de fiscalização em Porto Alegre? EPTC. Empresa Pública de Transporte e Circulação. O órgão responsável da administração pública indireta pela fiscalização de trânsito. Mas também aos guardas municipais e aos agentes de trânsito e transporte, né, dentro de suas competências de forma compartilhada, fiscalizar o cumprimento do disposto na lei complementar. Então, tanto o agente de fiscalização, quanto o agente de trânsito, que é o cara da EPTC, quanto o guarda municipal, todo mundo está envolvido, né, em tirar. Inclusive, isso aí, Patrick, eu sei que eu estou brincando, pessoal, viu? Paguem o parquímetro, porque tem multa grave. Se tu não paga, né, se tu não pagar, se tu sair dali e te ligou que passou a EPTC e registrou a tua placa, daí e tu não tiver pago o bilhete, tu pode tomar uma multa grave e é bem mais cara, né? Fora a pontuação na carteira. Então eu brinco que eu nunca pago, mas de fato eu tento evitar, mas eu, né, sempre que eu vejo que eu vou passar um pouquinho de 10 minutos, 5 minutos ali, eu pago sim, tá? É para não gerar um problema. Aí diz aqui, né, o não cumprimento do disposto à lei sugerirá a infração a multa de R$300, aplicada em dobro em caso de residência. Se tu parar para pensar, o cara tirava 2 mil por dia, vale a pena pagar a multa, né? Ainda sobra 1.400. As brincadeiras à parte, não é legal, né? Ter uma multa dessas aqui aplicada. Aí fala sobre que a questão da multa ali será anualmente ali reajustada conforme o IPCA, também, né? Apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e tudo mais. Vamos ver se fala mais alguma coisa. Para onde vai o valor de multa arrecadada? Né? Destinados ao Fundo Municipal de Segurança Pública, o FUNSEG. Então, vai para a própria Guarda Municipal. Melhor pagar, com certeza, Bruno, melhor pagar, tá? É isso, pessoal. Aqui tem mais algumas 3 questõezinhas. Não, desculpa. Aqui tem um resumão da lei. Vamos fazer o resumão da lei primeiro. Depois a gente vai passar ali para as questões que eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos de amanhã, porque amanhã vocês vão fazer só questões, então eu não vou enojar vocês com questões hoje. Proibir, resumo da lei, então. Proibir a atividade de guardador autônomo de veículo automotor. A partir de hoje, por favor, né? Tratem com a dignidade devida. Guardador autônomo de veículo automotor. O Leonardo deu uma dica aqui. Já viu questões trocando o índice para multa. Então tem que cuidar isso, tá? Cuidem com aquilo ali também, São detalhes mínimos que daqui a pouco te derrubam numa questão. Então a ideia é essa daqui. Onde? Em Porto Alegre, nos logradouros públicos do município. Para que tu saiba, vias e logradouros inclui toda a cidade. Então não tem onde, né? O flanelinha não esteja proibido. Claro, um estacionamento privado, cara, aí não é flanelinha, é contratado estacionamento, é outra história, né? Principais pontos: proibição, fica vedado o trabalho,
e o município deve elaborar um plano para inserir socialmente os trabalhadores. Exclusividade, né, do executivo municipal. Exploração dos estacionamentos pagos é exclusivo da prefeitura, então somente a prefeitura pode, em áreas públicas, explorar. Fiscalização cabe aos agentes municipais, incluindo os guardas municipais, tudo a gente viu ali agora. O valor da multa de R$300, destino da arrecadação FUNSEG. E as leis que foram revogadas. Ok. 3 questõezinhas com alguns detalhes. Façam, corrijam. Qualquer dúvida, mandem para mim. E hoje nós vamos encerrar com apenas 1 hora a aula, porque amanhã vocês às 9 horas vão estar aqui com a gente para resolver questões, tá? Quero saber quem é que vai estar na aula amanhã. Quem é que vai estar amanhã às 9 horas da manhã para resolver 2 horinhas de aulinha, pelo menos 2 horinhas, tá? Eu não sei quantas questões que o pessoal separou. Ó, Orlando, Douglas, Paola, Micael, muito obrigado. Então já sei que não estaremos sozinhos, a Nayara. Muito obrigado a todos que estarão. Tenho certeza que quem estiver vai ter sua recompensa, tá? Deus está vendo todo o esforço de vocês. Vou encerrar a gravação por aqui e amanhã às 9 estamos juntos de novo para resolver questões. A aula amanhã, essa aula aqui foi gravada, de amanhã será possivelmente, mas aí o problema é que demora um pouco.